Olá pessoal, meus amigos e amigas aqui do meu canal de YouTube. Estou mais uma vez aqui com a minha convidada especial, a professora Milena Popovic, Olá. professora, diretora e criadora do curso online de francês L'École Cursos. O site dela é milenapopovic.org. Quem tiver interesse em conhecer, depois pode acessar. Vai estar na descrição do vídeo. E ela está fazendo uma série de vídeos aqui dando dicas de literatura para os inscritos aqui do meu canal. E hoje ela vai falar sobre um escritor inglês que é um grande fenômeno da literatura mundial, tanto da literatura adulta como infanto-juvenil, que é Conan Doyle. Aliás, Sir Arthur Conan Doyle, não é? Porque Sim, recebeu um título de nobreza da coroa britânica pelos inestimáveis serviços prestados pela literatura e pela cultura do país. Então, merecido. muito merecido. Então a professora Milena vai falar que ela conhece bem, leu diversos livros e vai dar as dicas para vocês a respeito deste tão badalado autor da literatura inglesa. Pois é, muitos livros mesmo, mas ele é mais conhecido pelas histórias de Sherlock Holmes e o cara Watson, as histórias de detetives. O que pouca gente sabe é que, além disso, Sir Arthur Conan Doyle, que era médico, escreveu também alguns livros de ficção científica. Em um deles, por exemplo, existe um grupo cujo navio afunda e eles encontram um mundo submarino, um mundo povoado por humanos, no fundo do mar. Mas o que eu gostaria de indicar hoje são justamente as histórias mais famosas, os livros do personagem Sherlock Holmes. Como, por exemplo, este aqui, que é o volume 1 de uma coleção, As Aventuras de Sherlock Holmes, que é uma série de contos. Tem esse livro aqui, especificamente, uma coletânea de contos, que começa com um livro, com um conto, perdão, chamado Um Escândalo na Boêmia, que é uma história de um rei do leste europeu que se apaixona por uma mulher e tem um caso com ela, e ele guarda algumas lembranças. Os dois, tinham lembranças um do outro. E a mulher, a namorada dele, era uma atriz, Irene Adler, que foi totalmente desfigurada nos filmes. Ela se torna uma criminosa, digamos assim, porque ela chantageia o rei que está prestes a se casar. E não pode vir à tona que ele teve um namoro antes do casamento. Porque a noiva dele vai se recusar, é uma princesa lá de um reino poderoso, vai se recusar a casar com ele se souber dessa história. E a Irene Adler era uma atriz e cantora, uma mestra dos disfarces, e é a única oponente, além do famoso professor Moriarty, que o Sherlock Holmes considera como realmente a altura dele. Existe até uma corrente de fãs que diz que o Sherlock Holmes acabou casando e tendo um filho com a Irene Adler. Acho que foi até isso que causou essa desfiguração da personagem no filme. Falei do professor Moriarty. Vai na mesma linha daqueles personagens da Agatha Christie, aqueles personagens que sozinhos manipulam toda uma rede de crimes, enfim, uma rede de submundo com a intenção de obter um domínio, quando não regional, mundial. E o professor Moriarty, ele é um cérebro da matemática, um grande gênio da matemática, e um sujeito cuja vida é acima de qualquer suspeita. Ninguém desconfia que, junto com a carreira de professor de matemática, ele leva também uma vida dedicada a ser um grande cérebro do crime. E muitos dos embates, nos contos principalmente, do Sherlock Holmes, são com os prepostos do professor Moriarty. E a vida do Sherlock Holmes é desbaratar a organização criminosa. Esse livro tem uma adaptação para cinema, não tem? Sim, foram feitas 2 adaptações com o... Como é mesmo o nome daquele ator? Sean Connery? Não,
o Homem de Ferro. Ah, sei quem é. Sei. O Robert Downey Jr. Downey Jr., isso. Só que são adaptações extremamente livres. Por exemplo, aquela subida lá na Tower Bridge nunca aconteceu em nenhum livro. Então, é realmente uma adaptação muito livre para dar um ar de história de aventura. Mas, enfim, livros do Sherlock Holmes que eu recomendo. Além desses, As Aventuras de Sherlock Holmes, O Cão dos Baskervilles, que é uma história também fantástica, e as outras coletâneas de contos que... Posso pegar? Não. Os livros estão meio longe aqui. Tem que subir a escada para pegar. É mais fácil você falar o nome do livro, né? Então, mas os livros de contos, O Cão dos Baskervilles, O Estudo em Vermelho também é um grande livro, se eu bem me recordo, é a primeira aventura a primeira do Sherlock Holmes. Com o Watson é O Signo dos Quatro, que é quando o Watson conhece a mulher dele, que ele fica noivo e acaba se casando. A primeira aventura do Sherlock Holmes é O Estudo em Vermelho, em que ele desvenda um crime que envolve um estrangeiro que apareceu morto do nada e ele tem que descobrir o que causou aquilo. E ele usa conhecimentos de química, de geologia, usa a familiaridade dele com inúmeros assuntos para desvendar esse crime. Isso que é interessante, ele é multidisciplinar, digamos assim. Ele não pensa na caixinha. Então, fica aí essa recomendação, Arthur Conan Doyle, um autor famoso de histórias de detetives, que é uma leitura muito, muito boa para adolescentes, principalmente por essa razão, por esse uso dos conhecimentos do Sherlock Holmes. É muito legal acompanhar a linha de raciocínio dele também. Um raciocínio lógico dedutivo, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. A gente agradece mais uma vez a presença da professora Milena aqui no nosso canal, que está dando aí, fazendo uma série de dicas de leituras, tanto da literatura adulta como infanto-juvenil. Então, é nossa proposta trazer essas dicas de leitura para ampliar os horizontes, né, do conhecimento literário dos nossos inscritos no canal. Então, muito obrigado pela audiência. Se vocês gostarem desse vídeo, curtam e compartilhem aí para as outras pessoas terem acesso a essas dicas de literatura, tá joia? Grande abraço, então até o próximo vídeo. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.